Tudo bem, turma boa? Diogo Silva, Atualidades. Vamos lá para nosso projeto de gravação semanal, que está repercutindo, graças a Deus, muito bem e só entusiasmo, né? Grandes notícias, né? Concursos já sendo anunciados, concursos pesados, falam até em concurso aí da Polícia Federal, já o ministro já anunciou que o concurso virá com 2.000 vagas. O próprio Bolsonaro também ratificou essa informação, de modo que PM do Paraná, PM de São Paulo, a Civil de São Paulo já está autorizado, o concurso já está na bica. Quer dizer, só notícia boa para a gente que está aí esperando sair, né, dessa situação bastante delicada que o país vive. Selecionamos as notícias da semana. Toda semana a gente sabe que tem muita coisa importante acontecendo. Lógico que na maioria dos casos o jornalismo é contemplado pela Covid, mas como eu falei, meu último bloco mensal eu faço a atualização. A menos que ocorra alguma coisa grande, muito espetaculosa, eu trago aqui como notícia daquela semana, para você não perder de forma nenhuma o fio da meada, né? Então é isso, estou entusiasmado, viu? Acho que isso também tem que ficar. Sei que está difícil, sei que não está fácil para todo mundo, mas essa hora é a hora da esperança. A esperança é uma palavra que a gente não pode deixar, em hipótese nenhuma, sair do nosso vocabulário, sair do nosso sentimento, sair da nossa vida, porque ela é o grande movimento disso tudo, porque eu entendo perfeitamente o que você está passando. Também estou, fico angustiado, tenho meus momentos de tristeza, mas está todo mundo assim. Então a gente tem que procurar encontrar força aí e arrancar no forceps essa energia e encher o peito de esperança. Essa é a palavra que eu acho que um recadinho positivo que eu queria te dar, já que as notícias são todas positivas, principalmente para as carreiras policiais, né? Algumas prefeituras também já estão com os editais bem adiantados, tá certo? Atualidade serve para redação, atualidade serve para outras português, redação de texto, então é bem legal estar aí observando esse trabalho super cuidadoso, tá bom? Então vamos lá, sem muita churumela. Vamos para o primeiro slide. O primeiro slide é o slide que fala da semana de 27 de julho a 13 de agosto. Estou gravando sempre às segundas-feiras, final da tarde. Faço um balanço no domingo das informações e na segunda eu venho aqui e trago até com alguma notícia, a própria segunda mesmo, né, que eu acho que é relevante para você. Para dar aquela ideia de início de semana, início de trabalho, início de pique, começando um mês novo, um mês enorme aí que é agosto, né? Todo mundo desesperado, preocupado com agosto, que é um mês enorme. Mas vamos lá, sem desanimar. Eu sou super animado. Vocês já sabem disso, né? Para quem me conhece no presencial, aí sabe que a gente gosta sempre de estar falando muito, contando piada e etc. Bom, esta história do fake news, meu irmãozinho, ela tá bombando na internet, de uma boa, tá bombando no mundo. Está bombando porque é um ano de eleição importante nos Estados Unidos. Está bombando porque existe um inquérito no Supremo Tribunal Federal desde março do ano passado. Existe uma vontade de uma PEC no Congresso Nacional. Existe uma CPI, né, também na Câmara dos Deputados. Ou seja, há aí uma série de ações, seja no campo do judiciário, seja no campo da política, atuando nesse sentido. No mês passado, ocorreram algumas ações da Polícia Federal vasculhando e chegando até mesmo a prender algumas pessoas ligadas a essa coisa, a denúncia. Tudo começou atacando o Supremo. Pois bem, o Alexandre de Moraes, que é o responsável por esse inquérito lá dentro do Supremo, que a gente não tem tanta informação, porque ele corre em sigilo, né? Semana passada, ele ordenou que os apoiadores, né? O Moraes mandou que a empresa bloqueie os perfis de apoiadores do presidente fora do Brasil. Isso está levando um puta de um debate, porque qual seria a jurisprudência do Supremo em contas fora do Brasil?
A alegação dele é que essas informações acabam chegando ao Brasil. E ele impôs uma multa milionária caso esses perfis do senhor da Van, da Smart Fit, de outras pessoas também ligadas ao meio empresarial, ligados à família Bolsonaro, que pagassem uma multa aí de 100 mil diária. O Twitter e o Facebook acharam que era uma intervenção extrema e queriam recorrer. Ocorre que nesse final de semana, agora, último final de semana de julho, 1º de agosto, desculpa, o Facebook percebeu que tinha que acatar essa decisão porque corria o risco de um funcionário seu aqui no Brasil ser preso pelo Alexandre de Moraes. Eu entendo perfeitamente que essa é uma decisão monocrática de um lado só do Supremo. É preciso que o plenário todo atue nessa direção para que tenha uma sentença mais fundamentada. De qualquer forma, a chapa está esquentando para essa gente. Para quem ficou em casa ontem e assistiu lá o Fantástico, viu inclusive que foi feita uma grande reportagem associando também, denunciando pelo menos, né? E é uma reportagem, não sabemos se tudo é verdade, tem a defesa. É preciso deixar o direito de defesa, né? É preciso valorizar isso, que existem também gente ligada a funcionalismo público nesse campo. Olha, a gente sabe que tem hacker, a gente sabe que tem pedofilia, não é só no campo da política que existe esse grande debate. Como eu já tenho dito sempre, no racismo, né? As grandes marcas têm boicotado o Facebook. É um tema que está muito presente em 2020. Eu chamo a sua atenção e peço para que você acompanhe todas essas notícias passo a passo, acompanhando, porque é um tema altamente concursável. Porque envolve cada dia mais as pessoas perto da internet, num mundo de pandemia, onde estamos muito em casa, envolve uma grande movimentação de informação verdadeira ou não, né? Isso é muito importante. Isso pode levar, inclusive, pode levar a uma investigação no TSE para a campanha lá do Bolsonaro. Então, existem muitos desdobramentos. Eu estou pegando o desdobramento dessa semana. O desdobramento dessa semana foi essa decisão do Alexandre de Moraes e acatada pelo Facebook e pelo Twitter, que vão recorrer, mas tomaram essa decisão. Vão acatar aí este pedido mediante não precisar pagar essa multa milionária. Bom, como eu falei, nós temos que pegar as informações concretas, não especular, não reproduzir mais mentiras, é óbvio, né? Até porque outro dia pegaram um grupo de pessoas aí que compravam coisa pela internet, que podem até perder o cargo, que compraram coisas pela internet falsificadas, que podem até perder o cargo caso sejam aprovadas. Então é um assunto muito delicado, muito cuidado com isso, muito cuidado com as informações que você lê na internet, até para a sua formação, tá? Procure buscar a fonte. Essa é sempre. Essa fonte aqui, eu sempre digo, então, baseado muito em 4, G1, UOL, Poder 360 e Empresa Brasileira de Comunicação, onde eu pego as fontes, eu cito essas fontes aqui. Se você der o Google, você vai achar exatamente isso lá. Eu acho que isso tem que ser criterioso, tem que ser muito cuidadoso com isso. E eu, no meu juramento como professor, entendo que isso é muito sério, tá bom? Então, esta é a notícia, vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar dessa história toda. Segunda notícia, me alonguei muito nessa. Dívida pública chega a 6 trilhões e 85% do PIB. São dados de junho do Banco Central. Subiu 650 bilhões no semestre. Em outras palavras, não somos economistas, mas é importante saber que o Brasil tem aumentado seus gastos públicos. Por quê? Grande parte por socorrer estados, municípios e a população durante a pandemia. Ou seja, se prevíamos gastar 150 bilhões de reais a mais do orçamento esse ano, a conta ao final é para chegar em 900 bilhões. Porra, Diogo, lascou. Não,
O mundo inteiro está vivendo isso. Quando só o seu país vive um endividamento muito alto, como é o caso da Argentina, por exemplo, nosso vizinho, que enquanto estava todo mundo procurando equilibrar suas contas, a Argentina estava gastando muito, corre o risco de um calote. E aí o país perde credibilidade. No caso do Brasil, é grave? É, porque estamos chegando bem perto dos 100% do PIB. E aí começa a sair dinheiro do Brasil. E aí começa a desvalorizar o real. E aí começa a subir o preço do trigo, o preço da gasolina. Então tudo isso é preocupante, mas não é um processo nosso. Alguns países vão chegar a um endividamento, como Espanha e Itália, em 150% aí, do PIB. O problema é como se tem uma crise política, ou como é que está se tratando a questão da doença. A gente não pode deixar que outros elementos fora da economia interfiram também na economia. Mas é importante dizer que as coisas não estão tranquilas. É importante saber que nós vamos terminar 2020 endividados. O Estado brasileiro gastando mais, mesmo com os juros mais baixos. Percebe? Então, isto é um dado que todo mundo vai ter que jogar isso para frente, mas aquela PEC dos gastos, aquela PEC do teto, isso não existe. Isso está suspenso temporariamente por conta da pandemia. Por isso que pode gastar mais. Ok? Terceira notícia. Essa aqui eu acho que eu coloquei muito mais por conta de quanto ela deve ter invadido o seu WhatsApp, de quanto ela deve ter invadido o seu Twitter, o seu Facebook, o seu Instagram, sei lá. O Brasil decidiu que vai ter uma nova cédula de R$200 com o lobo-guará estampado, já em agosto. Vamos olhar aí porque assim, olhando os dois lados dessa conversa. O primeiro lado as pessoas estão com risco por conta da pandemia, elas querem ter uma segurança maior, com medo de ter que comprar um remédio, correr para um hospital, encher a geladeira, comprar o leite da criança. A pessoa quer ter uma reserva em casa. Então houve nesses últimos meses aí um saque muito grande de dinheiro. Olha lá, aumentou 61 bilhões a quantidade de papel na mão do público. É muito dinheiro nas mãos das pessoas, o que é um perigo. As pessoas estão guardando dinheiro em casa. Cuidado, esconde bem, pelo amor de Deus. Então, para evitar que esse dinheiro gaste muito com outro dinheiro, produzir uma moeda de 200, uma cédula de R$200 seria interessante. Por outro lado, os críticos fizeram vários memes, até o Louro José pediu para estar na foto, né? Os críticos disseram, poxa vida, isso aí vai facilitar muito, muito a lavagem de dinheiro ou o dinheiro em maletas e etc. Porque com menos papel você consegue levar um volume maior de dinheiro, né? Então, assim, seria necessário pensar nisso agora, em plena pandemia, com tantos problemas de saúde e economia, para a gente resolver, pensar numa nova moeda? Bom, há um entendimento que isso vai ajudar a população brasileira nessa gestão do dinheiro. É muito, muito, muito polêmico também, eu acho, porque como é que a pessoa vai ter troco de R$200? Enfim, foi a notícia da semana, pelo menos no que diz respeito a meme, né? Que o que fizeram, colocaram o Ema, colocaram o Boi, colocaram o Romário, colocaram o Neymar, Beyoncé, fizeram o diabo com essa nota aí. Ficou até engraçado. Então, se foi uma notícia da semana, por que não guardar? De repente eles podem perguntar que bicho é o lobo-guará. O concurso gosta dessas perguntas malucas. Quarta. Essa também, acho que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Agora já é uma coisa mais séria. Uma quarta notícia sobre o Brasil: a ameaça do novo cangaço que causa terror no interior de São Paulo. Grandes assaltos com dezenas de criminosos fortemente armados começaram a ocorrer nos últimos 5 anos e levaram pânico às cidades tidas como pacatas. Acho que todo mundo ficou assustado com a história de Botucatu, né? Então, uma cidade pacífica, um centro de
de excelência universitária, lá tem cursos maravilhosos de medicina veterinária da Unesp, e 40 bandidos fortemente armados, com carros blindados, chegam na cidade e vão atrás de 3 agências, trocando tiros, fazendo reféns, né, ferindo, né, e até uma pessoa foi morta, e uma coisa que virou um pânico na cidade, ela teve toque de recolher dias depois, até tentarem capturar, e tudo isso é entendido muitas vezes como uma ação criminosa em comunhão com o PCC. Os especialistas em segurança pública dizem que não foi o PCC digamos assim, que agiu. Ele orquestra a brincadeira, ele que organiza, porque ele é uma organização, por ser um crime organizado, é organizado, óbvio, ele tem uma experiência em logística maior do que esses próprios criminosos. Há também uma teoria de que essa ação teria ocorrido em virtude de várias outras ações da polícia no sentido de capturar drogas na região e que o PCC então estaria fazendo uma retaliação. E isso já vem acontecendo sistematicamente em outras cidades. Citamos o exemplo de Ourinhos. Por que se fala em novo cangaço, Diogo? Cangaço é uma expressão do começo do século no Brasil, na figura de Lampião, que todo mundo conhece, que era aquele suposto bandido que assaltava os ricos, porque esses roubos são nas joalherias, são a bancos, são a lojas de automóveis, são empresas de segurança que têm muito dinheiro e por isso então assaltariam entidades ricas. E numa ação extremamente violenta, né? Banditismo generalizado. Daí uma associação com o nome cangaço. Mas é óbvio que não tem nada a ver com aquela história do sertão nordestino. É só para a gente entender, e se essa expressão aparecer para você, que você entenda de onde vem. Esse tipo de crime, muitas vezes você não consegue nem sequer, a polícia reconhece que não tem a capacidade material de enfrentá-los. Mas ela tem a obrigação de ter a inteligência para rastrear, descobrir e tentar conter esse tipo de ação que, pelo amor de Deus, né, o que aconteceu em Botucatu é um negócio, graças a Deus, morreram poucas, não morreu ninguém, mas né, era para ser algo, uma guerra civil, desgrila, né? Porque ainda tinha tropas da polícia ali, treinamento, que chegou a trocar tiros. Então, esta foi uma coisa muito assustadora, né? É chamado de novo cangaço. Como eu falei, alvo aí, eles procuram cidades que têm menor potencial policial, eles fazem barricadas, né? Ocupam lugares estratégicos e não é a primeira vez. Isso já vem ocorrendo sistematicamente aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil há 5 anos, né? Então, vamos ficar atentos, porque o crime sempre se modifica, ele sempre se reinventa. E como nós temos muitos concursos de polícia sendo abertos e pensados, eu entendo que tudo que diz respeito à segurança pública é algo que o concurso gosta muito. Tá? Foi assustador isso aí. Minha filha morou em Botucatu, eu conheço a cidade, eu fiquei muito triste, fiquei assustadíssimo. Muito bem, quinta notícia, não é só aqui, eu coloquei essa outra notícia sobre o PIB norte-americano para você não ficar tão deprimido aí com a história da economia brasileira. Olha o tombo histórico de 33% no segundo semestre, na maior queda dos últimos 70 anos nos Estados Unidos. Cuidado, esta queda é do segundo trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. Não quer dizer que a economia caiu 32%, não. Está dizendo que neste curto período, porque foi a época exatamente onde eles fecharam, né? O segundo trimestre é abril, maio e junho. Foi quando realmente, abril, maio, exato, quando abriu que os países mais fecharam e onde a economia mais paralisou. Então há uma certa recuperação agora. O que isso pode ter interferência para a gente no cenário mundial? Óbvio, a maior economia do mundo em crise arrasta o mundo todo. Mas também é algo que preocupa muito,
porque nós estamos a 90 dias das eleições dos Estados Unidos, e aí o que acontece? A grande bandeira de Trump até então, até a pandemia, era a sua economia, a recuperação que ele tinha produzido na economia americana. E com os dados da pandemia, isso fica muito, muito comprometido na carreira e no sucesso político de Donald Trump. Em termos de atualidade, eu sempre gosto de dizer, toda vez que você tem uma notícia que ocorre agora e que tem ligação com a história, porque a grande crise norte-americana é a crise de 29, né? Então, e tem uma crise de 58 também, você acaba, a prova gosta de fazer associação, aconteceu isso naquela época também. Então, é interessante observar aí esses dados econômicos que dizem respeito à economia americana. Então não fica triste não, meu irmãozinho, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Esperança é a palavra. Então, o número de desempregados nos Estados Unidos é assustador. Aqui no Brasil devemos chegar a 20 milhões, ainda estamos na especulação. Mas é importante ir acompanhando, porque é isso que está virando notícia. A pandemia e a economia, a pandemia e a economia, e o emprego, porque eles estão entrelaçados. E, obviamente, a vida, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos lá para a sexta notícia. Rússia anuncia vacinação em massa contra coronavírus para outubro. Meu Deus do céu, essa aqui também é a seguinte. Nós vamos ser bombardeados até dezembro com vários países, com vários laboratórios, com vários governantes, desejando ser o protagonista da vacina. Qual é a preocupação científica com isso? Existem 170 vacinas sendo pensadas. Não é possível, a cada semana você recebe a notícia. Agora tem uma francesa também, tem uma alemã, tem 3 chinesas, tem a russa. Então não é para você ficar decorando nome de laboratório, nome de vacina, porque daqui para a semana que vem, eu posso te garantir, mais 10 laboratórios estão chegando com vacinas avançadas. É lógico, é lógico. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, como é que inventaram o computador? Inventaram o computador para enfrentar os códigos nazistas, Alan Turing, o jogo da imitação. Quando o homem está diante de uma loucura como essa, o homem movimenta a sua cabeça, e tem que movimentar. Milhões de pessoas estão infectadas. Agora, qual é a preocupação? Entender que essas vacinas, elas têm fases, né? Fase 1, e tudo tem a ver com testes, número de testes. Tem a ver com uma briga aí de espionagem sem tamanho. Quem conseguir levantar informação primeiro e quem conseguir divulgar essa informação primeiro, ou o capital roubado do outro, vai, obviamente, ganhar projeção. Então não é uma brincadeira de criança, é quase como se fosse como os próprios russos disseram, uma corrida espacial. Foi quando os russos lançaram o primeiro satélite na órbita terrestre. Você vai ver aqui na notícia, quer ver? Falando muito rápido, deixa eu desacelerar. Olha lá, desculpa. No terceiro parágrafo ali, associou o desenvolvimento da vacina, que usa como o lançamento do Sputnik em órbita de 57. Né? O que se está suspeitando é a rapidez com que esses testes foram feitos. Começaram em junho, parece pouco tempo, né? Perto dos outros testes, como os que estão sendo feitos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, o Paraná demonstrou interesse nessa brincadeira. O Paraná falou que, olha, vamos conversar e etc. É o que eu digo. As coisas que vêm da Rússia, as coisas que vêm da Coreia do Norte, as coisas que vêm da China, e do mundo todo mesmo, né? Fora uma Alemanha, fora um Japão, fora uma França, a gente até procura Canadá, procura até achar que tem um pouco mais de veracidade. Mas nosso desejo é lógico que essa vacina apareça. Agora, entenda, como eu falei, são 100 e mais de 170. Eu posso estar desatualizado nesse momento, pode estar mais 20 sendo feitas. Tá? E lembrar que esse jogo envolve
sempre uma proximidade da Rússia com a China, de uma briga da China em termos macroeconômicos com os Estados Unidos, né? Então, uma China e uma Rússia apresentarem uma vacina antes dos Estados Unidos, que já colocou bilhões e bilhões, o Brasil também já assinou o acordo, está todo mundo evoluindo nessa direção. É o que nós queremos, eu sei, mas também não adianta anunciar uma vacina que não tem efeito, ou que traz efeitos colaterais mais danosos. De fato, essas notícias serão bombardeadas e nós vamos ter que aguardar. A vacina funciona, a gente vem e bate o martelo. Mas vai que dá certo. Eu quero fazer que dê certo. Pode ser russa, pode ser paquistanesa a vacina. Pode ser até do Corinthians, né? Para mim não importa. Eu quero essa desgraça aí. Não é verdade? Acho que eu não, você também. Então essa foi uma notícia porque ela antecipou as outras vacinas que estavam sendo testadas. Está para dezembro, a outra para novembro, está mais ou menos, outra janeiro. Eles jogaram em outubro. É bastante antecipado em relação às outras anunciadas até agora. Beleza? Aqui é jogo rápido mesmo. Não podemos ficar muito com churumelas. Bom, acho que essa aqui, deixa eu só ver uma coisa, se é a última. É a última, O último slidezinho, 7 notícias, para não consumir muito seu tempo aí. Eu gosto de fazer assim, falar bem pau na máquina, ver a notícia qual é, porque a gente pega bastante informação. E eu acho que isso, ao invés de ficar fazendo grandes especulações, análises, eu sei que é assim que a prova funciona. Metade mundo, metade Brasil, metade economia, metade política, ciência. Nem tenho falado muito de cultura, a não ser quando morre alguém. O Alan Parker, um grande diretor inglês, morreu essa semana. Mas é porque a cultura está parada, né? O que a gente tem em termos de saúde pública, temos de economia, temos de política um pouco, e é isso que a gente tem que trazer. Então isso não é um desespero ou uma falta de didática minha, não, quero só esclarecer. É uma vontade mesmo de chegar aqui e vomitar que nem uma metralhadora, para que você pegue bastante informação em pouco tempo. Porque é muito rápido também esse tipo de questão em prova. Não precisa de muita análise. Não é uma redação, apesar de te ajudar para a redação. Mas num projeto semanal tem que ser assim, tá? Queria fazer esse esclarecimento para você. Astronautas da SpaceX, sei lá, X, retornam à Terra e pousam no mar. Doug e Bob passaram 2 meses em órbita. Pela primeira vez, o voo tripulado foi realizado por uma empresa privada. É do famoso empresário Elon Musk, o cara da PayPal, o cara da Tesla, né? O cara que botou um carro para voar. Então ele entrou nesse projeto desde que o projeto americano explodiu, o ônibus tripulado americano, morreram 7 astronautas, os americanos pararam um pouco. Então eles têm 2 grandes projetos com empresas privadas, a Boeing e a SpaceX, né? Muito bem, é a primeira vez na história que uma empresa privada, inclusive trazendo foguetes que são reutilizados, vão até a Estação Internacional e retornam. Aquilo que eu disse, toda vez que nós temos uma informação que é histórica e atual, é tudo que a prova gosta, tá? Aqui eu conto um pouquinho do que é a SpaceX, né? Que ele fundou lá em 2002, e esse cara é um cara visionário total, né? Um doidão. Ele já está pensando em chegar ao centro da Terra, já tem projeto para chegar no viagem ao centro da Terra. O cara é doido. E, de certa forma, isso inaugura uma nova lógica na corrida espacial, quando a empresa privada entra neste caminho. Deu tudo certo, os caras voltaram esse final de semana, graças a Deus. Lembrando que os americanos estavam pagando até mesmo para os russos para poder levá-los até a Estação Espacial Internacional, e agora ele já tem lá uma empresa
dentro, apesar que ele é sul-africano, né, o Musk, mas tem uma empresa dentro dos Estados Unidos fazendo isso. Lembrando que agora em julho também, 3 países enviaram expedições a Marte. Emirados Árabes, que vai colocar um satélite em volta, a China e os Estados Unidos enviaram expedições a Marte para investigar Marte, conhecer mais sobre Marte. E no caso da China e dos Estados Unidos foram até com veículos para ficar caminhando em Marte. O do Emirados Árabes é só um satélite que vai orbitar em volta do planeta dos marcianos. Por que agora em julho, Diogo? Porque é a época em que a Terra fica mais próxima de Marte. Então aproveitaram e enviaram 3 expedições a Marte aí agora em julho. Então, como aconteceram episódios ligados à conquista do espaço, né, em plena pandemia no mês de julho, eu achei por bem trazer esta notícia aqui pra gente. Tá certo? O último slide, hoje eu tô uma metralhadora, são os endereços, mas tô de propósito mesmo, porque é esse o pique, moçada, não dá para ficar, você dorme aí, cara, dorme aí, né? São os endereços, não deixe de acompanhar a gente, não deixe de ver todos os vídeos que estão nos canais vencendo concursos, estão com um projeto ambicioso e audacioso, e a ideia é te ajudar o máximo possível com essas informações, tá bom? Quando estiver muito louco, assim, muito rápido, dá um pause, lê a notícia te ajuda, não precisa só o que eu estou falando, né? Mas espero que se tiver alguma crítica, manda bala lá, Diogão, fala mais devagar que tá foda, tal. Mas não é o estilo do professor, cada um tem um jeito. E eu gosto de ser assim porque eu acho que você acorda aí, você fica, porra, o cara tá meio... Fumei maconha não, tô tranquilozinho aqui. Segunda-feira, tal, já vou comer meu cachorro quente aqui, que é a salsicha que tá dando pra comer porque as coisas estão duras, né? Meu irmãozinho, forte abraço, fica com Deus, gente boa. Esperança, a palavra é esperança. Tchau, tchau.